Senhoras e senhores, fiquem com a introdução do vídeo e curtam o vídeo e até mais. Falou! Terceira tentativa, então vamos nessa. Tirei essas horas da noite para agradecer, né, esse dia maravilhoso que a gente está tendo hoje, que não é só um feriado, mas é um dia assim para a gente aproveitar para agradecer, certo? Refletir e repensar sobre os profissionais da educação. Já não esquece de deixar seu like, ativa o sininho se você quiser receber todas as notificações aqui do canal. É capaz que esse vídeo saia só amanhã, devido já ao horário, daqui a pouco eu tenho que entrar para ir dormir, certo? Então eu acabei tirando esse dia e essa hora para gravar esse vídeo. Pessoal, hoje o intuito não é fazer videoaulas, hoje não é para fazer vlog, hoje é o especial Dia dos Professores. Tá, Richard, mas o que a gente vai falar hoje no vídeo? Como a importância do professor, quando eles surgiram e qual é a função de um professor, tá? Anotem esses 3 tópicos aí, beleza? Então tá, vamos para a homenagem aos professores. Então, hoje gostaria de agradecer a todos os profissionais da educação pela paciência que eles têm e também quero agradecer pelo desempenho e também pela bondade que eles têm com nós alunos, que às vezes a gente esquecemos os nossos lugares às vezes, e às vezes eles têm que colocar a gente no nosso lugar, certo? Mas por um bom motivo, certo? E hoje também gostaria de vir aqui em público agradecer também o pessoal da área da direção também, que já foram professores um dia para estarem na área da direção, certo? Também vim agradecer também a parte da direção, da coordenação pedagógica, certo? Que são os professores são os professores coordenadores e o coordenador e o coordenador mesmo, ou coordenadora, certo? Estou aqui então agradecendo vocês. Então é isso, pessoal, essa é a minha homenagem que eu faço aos professores. Então vamos para o tópico, né? Quando surgiu os professores? Pessoal, podemos dizer que os professores possam ter surgido geralmente em 5000 a.C., talvez no Egito Antigo. Por quê? Quem que tinha acesso à educação? Era todo mundo? Não. Eu vou explicar mais ou menos uma coisa para vocês. A rede antigamente de educação só funcionava para pessoas ricas, poderosas ou filhinhos de papai e mamãe da idade antiga, certo? E vou explicar em detalhes para vocês, certo? Deixa eu me afastar um pouquinho aqui da parede, certo? Para vocês me enxergarem melhor. Vou explicar um pouquinho o básico aqui para vocês. Pessoal, o surgimento dos professores pode ser talvez no Egito Antigo, ou possivelmente na Grécia, certo? A gente não tem mais ou menos assim, como posso explicar para vocês, a data exata do surgimento do professor. Antigamente, o nome não era professor, ele se chamava ou tutor ou o mestre. O que significava a palavra mestre naquela época, Richard? Significava que a pessoa era um sábio. Era tipo um ancião de uma tribo, de algum povo, certo? E a gente também podemos destacar também que os tutores e professores naquela época, eles, certo? Eles seriam tipo igual um pai para nós, igual um responsável, eles tinham os mesmos direitos de educar igual um pai e uma mãe, certo? Vocês já entenderam o porquê, né? Tá. Aí a gente vai avançando mais uma época, certo? E vamos já falar um pouquinho como era a tutoria ou como era o aprendizado do pessoal lá no Antigo Egito. O pessoal lá no Antigo Egito, geralmente quem tinha aulas com professores lá naquela época, geralmente era filho de faraó, certo? Ou filho do faraó, ou pessoas que moravam no palácio,
Ou se a mãe ganhasse algum emprego lá e dormisse lá no harém lá do palácio lá. Vocês já sabem o que significava o harém, né? Naquela idade, né? O rei só... Tá, mas não vamos pensar besteira aqui, pessoal. O nosso assunto aqui é sobre a história do professor, certo? Ah, e claro, detalhe. E naquele tempo também, o professor ele não escrevia na lousa. Eles se escreviam mesmo no papelzinho assim, certo? E transmitia seus conhecimentos para os alunos através dos papiros, certo? Mas o que seria o papiro, Richard? Seria tipo uma mistura homogênea, sabe? De papel. Seria aonde o pessoal escreveu antigamente. Era tipo um pedaço de pano antigamente que o pessoal escrevia. E geralmente para pessoas que faziam longas viagens, principalmente povos, o povo aí mais ou menos aí. Dá um exemplo para vocês, o povo hebraico, certo? A maioria das coisas antigamente era escrita no papiro para que ficasse preservado por mais tempo e a história de algum fato que ocorreu naquela época continuasse sendo contada da maneira que estava escrita, certo? Até que chegamos aí já na Idade Média e já temos o papel e a pena de escrever, certo? Antigamente, podemos dizer que na Idade Média até a era do pós-modernismo, o pessoal se escrevia, eles não escreviam como posso explicar para vocês, com caneta esferográfica, lápis, não, muito pelo contrário. O pessoal escrevia com a famosa peninha, entendeu? Não sei se vocês já assistiram algum filme de escola na Idade Média. É bem capaz de vocês verem isso em série de adolescentes, certo? Ou cacete A4 que for, certo? Aí eles molhavam a pena na caneta e escrevia lá no papel, certo? E na Idade Média, até um certo tempinho, o professor podia usar alguns castigos aleatórios. Ah, Richard, mas quais castigos que eram? Ah, às vezes era a palmatória, era o ajoelhar no milho, certo? Era mais ou menos essas práticas assim que o professor tinha. Naquela época ele tinha direito, certo? E o professor naquele tempo lá, além dele ser considerado a pessoa que queria ser professor naquela época, era fácil, era só saber ler, não tinha esse negócio de se formar, entendeu? Aí também naquela época o ensino também, a mesa do professor seria igual essas mesas de cozinha, certo? As carteiras seriam de madeira, a lousa possivelmente ou a giz, ou não teríamos lousa, o professor só estaria ali com o globinho terrestre dele, certo? A vareta aqui e a palmatória aqui, para educar o aluno. E possivelmente um livro na mão, certo? Era mais ou menos assim. E logicamente, quem que ia para a escola naquela época, Richard, não era pobre, possivelmente nobre. Quem que ia? A burguesia e os descendentes da família real, possivelmente na Idade Média. Já no pós-modernismo, meus caros amigos, a gente já tem um pouquinho da classe, como podemos dizer, a classe nossa mesmo, a classe trabalhadora já poderia estar atuando na escola, desde certas coisinhas, certo? Se é que vocês me entendem. Aí a gente já começa a ter mais ou menos a ideia da lousa de madeira com o giz de escrever mesmo, o giz branco, certo? E já temos aí também o começo de uma nova época, certo? Onde os professores já ainda aplicavam, né, os paranauês lá, que vocês me entendem. As conversas com os pais eram mais rígidas, entendeu? E também, como posso explicar para vocês, parece que também podíamos falar que o professor ele podia também, qualquer coisa, tipo, a pergunta que o professor fazia pro aluno já podia dizer igual o seu Madruga: reprovado! Certo? Não sei imitar o seu Madruga direito, mas... Não! Tá. Continuando o assunto.
Aí a gente chega praticamente na década de 30, certo? Onde já temos o professor já chegando de bicicleta, com o reloginho na mão, entendeu? Com o reloginho aqui no pulso, falei errado, foi mal, certo? Tá aí, tá já o quadro negro, giz na mão, rinite vindo igual louco, certo? E o professor já também usava terno, já essas coisas, não usava aqueles roupão preto lá, igual você via antigamente. Da década de 30 até mais ou menos os anos 70, 80, certo? Por aí os professores usavam terno para ir dar aula, certo? Não usavam roupinha de marca, calça jeans, tênisinho da Nike ou caramba 4, que foram as frescuras aí de certas coisinhas aí, certo? É bom estar na moda hoje em dia? É. Mas isso daí eu vou falar no outro vídeo, certo? Cortando o papo. Aí tá. Aí chegamos aí naquela época lá era lousa, escrever, livro. Aí se fosse professor de história, o mapa já estava disponível já, Mapamundi, certo? A maioria dos professores de história ainda usa o Mapamundi, isso é uma relíquia e é importante para o aprendizado do aluno que quer futuramente ser da área de humanas, é bom você trabalhar com mapas, certo? Eu vou depois deixar essa recomendação no próximo vídeo, certo? Então, beleza. Agora, explicar também outro fator aqui para vocês, a década de hoje. Já chegamos na época, no começo dos anos 2000, que o pessoal já estava começando a usar os laptops, os computadores, certo? E a gente chega também agora em 2019. Por que 2019, Richard? Foi aí que os professores já não coisava mais, já não escrevia mais na lousa. Já começávamos a ter o famoso quadro branco. Ah, Richard, o que é o quadro branco? É a lousa da sua escola, certo? Não sei se ainda a lousa, tem lousas ainda que são a giz, tem lousas ainda que são a giz de cera, certo? Mas fiquem tranquilos, meus amigos. Qualquer coisa, é só você usar uma luvinha na mão, se você não quiser perder a sua digital, certo? Barraspas. Mas tudo bem. E também foi o começo da onde surgiram as aulas pelo PowerPoint. Que aí teve a pandemia, e os professores foram obrigados a saber trabalhar com PowerPoint, PDF, Word, Excel, certo? Aí é da onde a gente vê nossos famosos PowerPoints. E essa é mais ou menos assim a trilogia da história do ensino do professor até os dias de hoje. Eu fiz um resumo básico, senão ficaria horas e horas explicando aqui, certo? E é isso, a gente deixa meus sinceros agradecimentos a todos os professores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês, ativa o sininho aí se vocês quiserem receber todas as notificações aqui do canal do YouTube, tá bom, pessoal? Então, tudo jóia então, meus amigos. Deixa o dedo no like, ativa o sininho e se inscreve no canal, beleza? Bom, pessoal, hora de dormir. Fui!